Como é que é o bordão do Jorge Henrique mesmo? Aquele lá que você falou pra... Não, é o Jorge Mister, né? Jorge Henrique Mister. O Mister da Zona Oeste. Aqui. Aí, ô Jorge. Ele é um monge, você é um Mister. Monge Mister. Mister. Eu vou levar lá no dia na... Aí, Jorge. Aí Franklin tirou. fez. Eu vou agradecer aqui. Eu vou levar lá na... Quando eu for lá em Realengo, eu vou levar. Show? Obrigado, meus amigos. Aqui. Depois chama o gancho para poder evitar o Pablo. Pablo, Vamos lá. Oi. Depois. Já vai sair já, entendeu? Amigos e amigas, rolou a bola, quicou o dadinho para o segundo desafio do dia e o primeiro a ser transmitido, dado que na primeira rodada houveram problemas de ordem técnica e, como informado, inclusive, no Instagram, @fefumerge, e agora com tudo resolvido e com tudo em ordem, com a categoria da transmissão da Casa Lírio Produções, a gente tem o desafio pela categoria Sub-18 entre Arthur Krieger, da Associação Atlética Light O Cocadinha, filho do Flávio O Cocada, o maior cocada do Engenho de Dentro, contra Brian, do Clube de Regatas do Flamengo. Brian, nesse primeiro tempo, à direita de nossa transmissão, e Arthur Krieger, nesse primeiro tempo, à esquerda de nossa transmissão. E vamos, que vocês, amigos e amigas, participam conosco ao vivo aqui em nosso chat, e agradecidos pelo carinho, pela atenção e pelo prestígio, e sempre valorizando todas as sugestões, críticas construtivas quando preciso, feedbacks e elogios, e de todo o coração. Primeiro tempo em andamento, é a quarta etapa individual 2025 da Regra Dadinho, numa iniciativa da FEFUMERGE, Federação de Futebol de Mesa do Estado do Rio de Janeiro. Quando agora o Arthur, de reguinha, vai tentar ali um chute em profundidade para abrir o placar, e ela passou tirando tinta da trave direita do Brian. Vamos aqui ao nosso chat. Alessandra Marques, bom dia a todos. Ela que é a mamãe do Brian. 2 R's personalizados, bom dia. O Peregrino da Esperança, bom dia, meu querido Tigrão, uma ótima transmissão, muito obrigado, meu amigo. Alessandra Marques diz, agora é a vez do meu paletinha de ouro, Brian do Flamengo. É a mamãe aí sempre dedicando aquele amor e aquele carinho, e o que é bacana, o que é lindo demais. Seja sempre bem-vinda, e parabéns aí pelo filho que vai chegar e que vai render muitas coisas boas em nível de felicidades aí para vocês na vida. O Odair Gonçalves, querido amigo, querido irmão também, o nosso Elvis Presley Tupiniquim, diretamente lá do Pará. Saudações a todos, ótima transmissão, meu amigo. Vamos nessa e vamos que vamos. E vamos nessa, para quem não sabe da história, ou para quem não lembra de primeira e viveu a ocasião, foi um programa de grande sucesso no SBT, lançado por Silvio Santos, que teve também Dudu França, Mara Maravilha, e se eu não me engano o Sérgio Malandro na apresentação. Era um programa musical com a parada de sucessos, e muito bacana, muito especial. E é sempre aos domingos, logo após o Roletrando, né, que hoje tem o nome de Roda Roda, e depois aos sábados à tarde. Muito bacana, sempre que ouço Vamos Nessa, eu lembro desse programa, quando o Arthur Krieger vai tentar abrir o placar, mas defende o goleiro do Brian. A FEFUMERGE, na Regra Dadinho, tem o apoio de
Tarouca Pneus, tradição com qualidade em serviços automotivos desde 1968 no Engenho Novo. FM Traves, a trave oficial da Fefumerge. É qualidade com satisfação garantidas e aquele precinho campeão. Entregas para todo o Brasil. Façam suas encomendas. E Engenheiro Ribeiro Marques, laudos e perícias. Atenção, quando defende o goleiro do Brian. E vamos que a festa está começando. E lembrando, vocês participam conosco aqui em nosso chat ao vivo pelo canal Fefumerge TV no YouTube. Sebastião Azevedo, e que nos acompanhou também ontem na transmissão da Pastilha, no estadual por equipes 2025 e vencido pelo Fluminense nos 2 turnos, ele diz: bom dia, muito obrigado mais uma vez pelo carinho e pela atenção. Hugo, Tigrão, o melhor narrador de futebol de botão. Muito obrigado, querido amigo, muito obrigado, querido irmão, aí pelo carinho e pela atenção. E onde eu digo e reitero, é tudo para vocês e por vocês, né? Sempre na constante busca pelo melhor a cada vez. E agora, quando o Brian vai tentar abrir o placar, atenção. É escanteio e ele tem ali, ele tem 3 para definir, né, ou não? Já zeraram os toques dele? Não, ele pode ter assim, 1 ou 2 ou 3 para definir. Vamos ver o que ele vai fazer. Vai bater direto? Será? Vamos ver aí. Atenção. Vai usar? Olha, ele chegou, ele ousou, hein? Ele ousou, ele tinha só um toque e ele arriscou para o gol. E é aquilo que a gente sempre diz, né? Quem não arrisca, não petisca. Como diria o saudoso e velho guerreiro Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. E quem não arrisca, reitero, não petisca, naquele clássico bordão e naquela clássica expressão popular. Já vi gols assim chegarem a acontecerem e outros também com um toque da maneira mais inusitada. Assim, chutar para o gol, porque é sempre uma possibilidade de chegar e de marcar. Quando agora o Arthur, na altura do grande círculo de ataque, passando pela linha intermediária, chegando nela, assim dizemos, e com excelente oportunidade, com o dadinho meio de quina, meio de chapa, de abrir o placar. Atenção. Quando defende o goleiro do Brian, e ele vai seguindo ali, passando pela divisória do gramado, na altura do grande círculo de ataque, dando aquele toquezinho de lado, buscando aí a melhor possibilidade, avançando, né, com velocidade, lembrando muito a famosa e consagrada nacionalmente e mundialmente Cavalaria Real de Paulinho Quartarone, e com uma excelente oportunidade para abrir o placar. Atenção. Deu aquele cortezinho, daquele chutezinho, meio garoto maroto traveso, lá no cantinho, mas ela passou rente à trave esquerda do Arthur Krieger. Primeiro tempo em andamento, 0 para o Arthur da AAL Futimesa, 0 para o Brian do Flamengo. É a 4ª etapa individual do Estadual 2025 na regra dadinho. Quando agora o Arthur ele tem uma excelente oportunidade para abrir o placar. Atenção, deu aquele cortezinho, garoto maroto travesso, mas o goleirão ali do Brian estava esperto e ele vai no contra-ataque, sem querer saber de dar sopa para o azar e para tentar ainda no primeiro tempo abrir o placar. Atenção, vamos ver o que ele vai fazer. Pediu, tem chute, hein? Tem chute do Brian. Não deu? Não deu, não houve tempo. Final de primeiro tempo. 0 para o Arthur da AAL Futimesa, nosso Arthur Krieger, o Cocadinha. E tendo ali na pista, tendo ali de camarote, a torcida do seu papai, o Flávio da AAL Futimesa, o nosso Cocada, o Viking do futebol de mesa nacional. E o Brian do Flamengo, à esquerda de nossa transmissão na categoria Sub-18. Vamos aqui no nosso chat. O Hugo diz: Cucurella e Brian. Rapaz, como o Cucurella, espanhol, e que está fazendo sucesso no Chelsea, vem chegando e vem sendo lembrado e mencionado. Exatamente, vou até chegar e depois brincar com ele, né, e fazer essa menção assim que possível. Rolou a bola, quicou o dadinho. Primeiro tempo em andamento. Segundo tempo em andamento. Pode seguir o jogo. Isso. A trave ela chegou, ela caiu ali, mas já está resolvido. Nada que impeça o andamento da partida.
A Fefumerge, na regra dadinho, tem o apoio de Butão Futebol Clube, a nossa Butão FC. Tradição em futebol de mesa lá no Shopping Boulevard, em Vila Isabel. Quando o Arthur, na altura da linha intermediária, vai tentando abrir o placar, mas vai por cima do gol do Brian, é tiro de meta. Otaner Roupas, artigos de vestuários e acessórios esportivos e temáticos ao futebol de botão. E Cheirimbão, no Plaza Shopping de Niterói, um pedacinho das Minas Gerais, no Rio de Janeiro. Beleza, vamos lá. Quando agora o Brian tem uma excelente oportunidade para tentar abrir o placar. E o Arthur ali está preparando com as duas mãos, inclusive, porque ele sabe do perigo. Atenção. Quando defende num tirambaço, como diria o saudoso Valdir Amaral, e encerram seus toques e dali o Arthur ele prossegue a jogada. Na altura do grande círculo de ataque, um chute difícil, colado ali no dadinho, meio chato, meio diagonal, para tentar abrir quando defende o goleiro do Brian. Um chute que foi tão forte que derrubou o goleiro, hein? E ele vai no contra-ataque, ele tem aquela pegada de contra-ataque, aquela puxada de contra-ataque, naquela velocidade e que caracteriza a cavalaria real do nosso Paulinho. Quando ele vai tentar abrir o placar, é mais uma excelente oportunidade com o dadinho de quina. Atenção, quando defende o goleiro do Arthur. O jogo está 0-0, mas pelo volume de oportunidades, se tivesse uns 2-2 pelo menos, já estaria aí de bom tamanho, né? Dado a categoria que ambos vêm desenvolvendo com o decorrer do tempo, né? O Brian de maneira recente, mas com um talento natural, e o próprio Arthur, que além do talento natural, já tem uma experiência em nível adulto, inclusive pelo tempo que joga, e com o pessoal e com a experiência em competições anteriores e experiência essa qual o Brian vai chegando e vai desenvolvendo depois do belo trabalho feito lá na Embaixadores do Rei, futebol de mesa do Brasil, onde ele surgiu. Atenção, na trave, deu aquele corte milimétrico, mas por uma falta de sorte, né? E para o alívio do Brian, ela explodiu na trave e ali mesmo ficou. Vamos aqui ao nosso chat. Diário Forfã, assistir vocês no Domingo é Top. Opa, muito obrigado aí, meus amigos, aquele abraço e deixando também uma menção ao nosso amigo, né? Nosso amigo que também participou muito conosco aqui no futebol de mesa, o Rodrigo Costa, gente boa toda a vida, né? Um dos emblemáticos membros aí do Forfã, beleza. Marcelo Duarte, avante Arthur, avante Light, aí na torcida pelo Arthur Krieger da AAL Futemesa. Quando agora o Brian tem uma excelente oportunidade para abrir o placar, atenção. Quase naquele corte garoto, maroto, travesso, ela foi morrer lá no cantinho, mas ela passou milimetricamente, tirando tinta ali da base da trave do Arthur. É a quarta etapa individual 2025 da Regra Dadinho, numa iniciativa da Fefumerge, Federação de Futebol de Mesa do Estado do Rio de Janeiro. Quando o Arthur, entre a curvilínea do grande círculo de ataque e a linha intermediária, vai tentando abrir o placar. É um pouco difícil, mas em se tratando dele, há a possibilidade também. Atenção, quando defende o goleiro do Brian. São dois atletas de muita categoria, um com um tempo de experiência maior, que é o Arthur, e outro com uma experiência recente, mas muito bem desenvolvida, com muita garra, com muita vontade de vencer e com um talento natural, e o qual, sendo desenvolvido, vai chegar e vai fazer com que ele cresça ainda mais e em pouco tempo nesse tão querido e amado esporte de todos e para todos. Quando ele tem aí mais uma boa chance de abrir o placar, um chute um pouco mais difícil. Pela posição ali na mesa, pela posição da Dilma, mas ele vai tentar. Atenção. Ele conseguiu dar aquele cortezinho e não acertou o canto, mas está batendo na porta. Tá fazendo fumaça, como se diz numa expressão aí muito antiga, ou como se diz numa expressão esportiva, tá madurinho o gol. E não é só para ele não, é para os dois lados, porque o jogo tá lá e cá, tá cá e lá.
e só não tiveram a sorte da bola entrar, porque tivesse uns 2-2, até uns 3-3, estaria aí de um tamanho excelente. Quando agora o Arthur tem uma oportunidade maravilha e com o tempero que ele gosta para tentar saborear. Atenção. Por cima do gol do Brian, é tiro de meta. A Fefumerge, na regra dadinho, tem o apoio de Otaner Roupas, artigos de vestuários, acessórios esportivos e temáticos ao futebol de botão. Engenheiro Ribeiro Marques, laudos e perícias. E Botão Futebol Clube, a nossa Botão FC, tradição em futebol de mesa lá no Shopping Boulevard, em Vila Isabel. À esquerda do gol do Brian é tiro de meta. Segundo tempo em andamento, 0 para o Brian, do Clube de Regatas do Flamengo, à esquerda de nossa transmissão. 0 para o Arthur Krieger, da AAL Futemesa, à direita de nossa transmissão. Quando o Brian, na altura da linha intermediária, um chute meio complicado, mas com um bom corte que ele vem conseguindo, ele tem boa chance de chegar e no tem chute de fazer o gol da vitória. Atenção. Pimba, pimbou! É gol de Brian no apagar das luzes, na bacia das almas e na última gota de suor, um golaço com precisão. Eu ia dizendo, o chute não era muito fácil, mas com a categoria que ele também tem e com o corte que ele consegue dar no dadinho, ele tinha a chance de abrir o placar e conseguiu, para a alegria da mamãe Alessandra, que certamente está emocionada nesse momento. 1 para o Brian do Flamengo, 0 para o Arthur Krieger da Light. O pai dele, o Wagner, a gente vê a emoção aí dele também. Parabéns, O'Brien, pela vitória. Parabéns, Arthur, pela grande partida, né? A vitória, se fosse para qualquer um dos dois lados, estaria bem entregue, como foi aí para o Brian. Um jogo aí emocionante. Um abraço, meu amigo, tudo de bom, viu? Fica com Deus. Um jogo emocionante, um jogo decidido no último instante, na última gota de suor e na bacia das almas, naquela tradicional emoção que o futebol aí sempre tem que chegar e tem que ter também. Alô, meu amigo Vitor Praça, aquele abraço. Sempre um daqueles amigos, sempre um daqueles anjos da guarda e que nos ajudam a cada vez. Diga aí, meu irmão. Quem? Ok, vamos chegar aqui. Vê ali na mesa para deslocar um jogo para cá. Já, mais um grande desafio aí para nós. Vamos aqui ao nosso chat. Sebastião Azevedo, como é aquele ditado? Ele menciona paciência do xadrez e estratégia da sinuca. Exatamente. E no futebol de mesa, a precisão da sinuca com a estratégia do xadrez e a emoção do futebol. Beleza. Ô, Daí Gonçalves, quantos anos tem o Brian? Garoto bom, vai ser craque. Já chego e já confirmo para você, meu querido amigo, nosso Elvis Presley Tupiniquim. Alessandra Marques, glória a Deus, vamos ver aqui. Foi um jogo muito lindo, um jogo daqueles para ficar para sempre no coração, na mente, dentre queridas recordações, beleza? Eu vou confirmar aqui para vocês, já, mais um desafio aqui para nós. Maravilha! Beleza, vamos que vamos! Vamos ver aqui. Já nós voltamos. A Fefumerge, na regra